Este vídeo, eu gostaria que você assistisse até o final, aprendesse para si e compartilhasse com outros. É certo alguém orar pelo perdão de seus pecados? Alguém disse que a Escritura é tão eloquente no que omite quanto no que revela. Certamente devemos contar entre suas omissões qualquer direção para orar por perdão desde que a obra de expiação de Cristo foi realizada. Ou seja, está excluído tal pensamento, tal escritura, para orarmos pelo perdão dos pecados. Encontramos muitas referências que mostram que o perdão dos pecados foi desfrutado como uma coisa conhecida pelos primeiros cristãos, e essa provisão foi feita no caso dos cristãos que pecaram, mas nunca buscamos em vão buscamos em vão qualquer exortação para orar por essa grande bênção. Como podemos orar por uma coisa que já temos? Tal oração não seria a oração da incredulidade. Eu pergunto, tal oração não seria a oração da incredulidade? Se nós, como cristãos, pecamos, o perdão é garantido para nós se confessarmos nossos pecados, não se orarmos por perdão. Há uma grande diferença entre confessar nossos pecados e orar por perdão. Com relação aos pecadores não salvos, o caso é obviamente diferente, mas mesmo esses nunca são instruídos a orar por perdão dos pecados. Deus é revelado como aquele que oferece perdão gratuitamente a todos por meio de, e os pecadores por meio de Cristo e da fé em Cristo, e os pecadores são exortados a recebê-lo. O apóstolo Paulo disse: por Jesus Cristo se vos anuncia a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Atos capítulo 13, versículo 38. Ao dizer que ninguém é convidado a orar por perdão, não esqueço que o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar assim: perdoa-nos as nossas ofensas. Mas isto foi antes que a obra da expiação fosse realizada. Aqueles a quem essa oração foi ensinada não estavam na mesma posição em que nós estamos hoje, que vivemos desde que esta obra poderosa foi consumada. Embora privilegiados por serem os companheiros do Senhor Jesus na terra, eles estavam na posição de crentes do Antigo Testamento até que Cristo morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo desceu para fazer sua morada em cada crente. Desde a obra consumada por Cristo na cruz, ninguém é ensinado a orar pelo perdão de seus pecados. Somos ensinados a crer naquele que pode perdoar os pecados. Pedro disse: a Jesus Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso está registrado em Atos capítulo 10, versículo 43. Mas, como sempre, pode surgir a pergunta: se depois de salvo precisamos ser perdoados mais de uma vez? A resposta é que sim, precisamos de perdão sempre que pecamos. Precisamos entender que o perdão dos pecados que acompanha a salvação é recebida de uma vez por todas. É uma bênção que é sempre nossa. Mas se nós, filhos de Deus, pecamos, nossa comunhão com o Pai é interrompida e o perdão, levando à restauração dessa comunhão, é necessária. E Deus, nosso Pai, está tão pronto para conceder esse perdão. Se formos exortados a perdoar um irmão ofensor até 70 vezes 7, podemos ter certeza de que Deus, o Pai, nunca se cansará de nos perdoar até 70.000 vezes 7. Mas alguém pode questionar ainda: o fato de Deus estar tão pronto para perdoar não encoraja
os crentes a um descuidado quanto ao pecado, aos pecados, corretamente entendido, deveria ter o efeito oposto. Se nós entendemos corretamente o que é ser um crente, ser uma pessoa salva, ser uma pessoa perdoada por Cristo, deveria ter um efeito oposto. Odiamos o pecado. O versículo no Salmo capítulo 130 fornece uma resposta a esta pergunta. Diz assim: há perdão contigo, ou seja, há perdão com o Senhor, há perdão com Deus, para que sejas temido. Há perdão com Deus, para que sejas temido, para que Ele seja temido. Marque essas palavras, para que sejas temido. A graça perdoadora com a qual a confissão contrita do errante é sempre recebida, produz na alma do perdoado tal sentimento da bondade de Deus e, além disso, tal senso de gravidade do pecado, que ele teme novamente lamentar tal remorso paciente e gracioso. Tal medo não é um medo que atormenta, é um temor piedoso e saudável do pecado. Sem dúvida, o medo da punição muitas vezes age como restrição sobre os homens, mas quão melhor quando o medo do pecado é produzido. Quando o medo do pecado é produzido. E este é o resultado da graça perdoadora de nosso Deus. Dá prazer andar em seu temor, ou no temor do Senhor, e procurar agradá-lo em palavras e obras. Algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo, ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais.
Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.